gostaria de compartilhar hoje com vocês uma palavra que o Senhor tem me ministrado já tem alguns dias e eu fui muito confrontada por ela. E estou sendo, na verdade, né? Porque para quem não sobe aqui, não tem oportunidade, ministrar a palavra, eu sempre falo, é um prazer para mim, mas também é uma responsabilidade. A gente não pode só falar da palavra, a gente precisa também estar no espírito dela, a gente precisa buscar viver ela. Então, eu gostaria de ministrar hoje um pouquinho sobre restaurando o espírito voluntário. Abra a sua Bíblia comigo em Salmos de número 51. Salmo 51, versículo 12. Diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Talvez na sua versão está um pouco diferente, mas como o pastor viu aqui, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 versões dessa parte do espírito voluntário para a gente entender o que significa restaurando o espírito voluntário. Na versão NTLH fala: conserva em mim o desejo de ser obediente. Na NVI, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. E as outras versões eu não conheço, eu vou só ler. Fortalece-me com o espírito obediente. Sustenta-me com o espírito voluntário. Conserve em mim um espírito desejoso de obedecer e torna-me disposto a te obedecer. Aleluia. Então, o que significa um espírito voluntário? É uma disposição do coração de se render totalmente, fielmente, inteiramente a Deus em obediência. E eu fui muito ministrada porque eu estava... Na verdade, às vezes eu gosto de orar esse salmo. Quando o caso é grave, eu pego ele e falo assim, eu vou orar o Salmo 51. Porque foi a oração de Davi. E eu torno como a minha oração, e eu acho essa oração muito tremenda e muito transformadora cada versículo. E essa parte em especial chamou a minha atenção. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Eu achei muito específico. Eu falei, meu Deus... O que é um espírito voluntário? E aí eu comecei a pensar e veio essa frase no meu coração. É uma disposição do coração de se render totalmente, fielmente, inteiramente a Deus. Não é uma disposição que vem do homem somente. Eu penso que o homem por si só não tem essa condição. Porque não tenho certeza que todos os desejos que nós temos, até mesmo de adorar, vem de Deus. Tudo que é colocado dentro de nós para servir ao reino, para servir ao Senhor, vem do próprio Deus. Porque Ele habitando em nós, Ele vai gerar essas coisas em nós. Nós humanos não temos essa capacidade, humanamente falando, de oferecer algo de valor ao Senhor. E aí isso chamou a minha atenção, que eu falei, meu Deus, a gente precisa ter um espírito voluntário. Um espírito disposto a obedecer, um espírito desejoso em obedecer, um espírito rendido a obedecer ao Senhor. E é muito interessante, porque o fato de sermos cristãos, ou estarmos talvez em uma igreja, não significa, irmãos, que isso agrada a Deus. Só isso agrada a Deus. E eu fui incomodada porque eu pensei, cara, às vezes a gente já tem um tempo de igreja, talvez alguns poucos tempos, ou talvez alguns mais tempos, mas se a gente parar para pensar, eu não sei você, mas eu comecei a refletir sobre a minha caminhada e eu pensei, do início da minha conversão até hoje, será que durante esse caminho eu perdi alguma coisa? Eu perdi algum valor do reino? Eu deixei perder algum princípio? Eu deixei escapulir algo porque eu não percebi? Porque parece que a gente entra no automático. Parece que já é aquele automático de acordar, escovar os dentes, tomar café e fazer as coisas do dia a dia, e todos os dias a mesma coisa. Só que a nossa caminhada com Deus não pode ser automática. A gente não pode entrar no automático, porque isso vai virar algo robótico. Eu creio que Deus tem para nós novidade de vida. E novidade de vida é algo novo todos os dias.
Então eu penso que a gente precisa, eu principalmente, que o Senhor me confrontou muito. Como igreja do Senhor, nós precisamos ter um espírito voluntário totalmente restaurado. E talvez a gente já perdeu ele, como Davi perdeu, e a gente vai ver mais na frente. E a gente nem percebe. Porque a gente acha que só o fato de eu estar na igreja e ser crente já é suficiente para agradar a Deus. E muitas vezes não é. Foi como o pastor ministrou domingo. Deus, ele não só se move por aquilo que a gente faz externamente, mas ele vê muito mais a nossa intenção e a nossa motivação. E a gente estava no louvor e eu fiquei pensando, sendo ministrada, que eu creio que esses dias Deus não só está corrigindo as nossas ações externas, mas corrigindo as nossas ações internas. Porque muito mais do que oferecer algo para Deus é como e com qual intenção eu ofereço a Deus. Porque a gente pode estar aqui no culto, louvando, cantando, pregando, dançando, tocando, limpando, fazendo tudo, mas é só por fora. Mas por dentro não tem essência. E eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei confrontada, porque a gente não percebe, irmãos. Não é algo que eu e você deseja muitas vezes. É algo que às vezes a gente nem vê. Porque durante o tempo a gente foi perdendo a essência, foi deixando se levar e foi perdendo algumas pérolas do reino. E a gente, como aquela mulher, não se preocupou porque perdeu uma pérola, eu não vou ligar, eu não vou arrumar a casa para encontrar, só foi uma. Aí perde a segunda, aí quando a gente vai ver já perdeu várias pérolas no reino. E a gente já está praticamente desviado, vamos dizer assim. Mas eu fiquei impactada e espero que o Espírito Santo ministre o nosso coração nessa noite com essa palavra. Amém? Então, aparentemente, estamos fazendo o que é correto. Mas é correto segundo o que eu penso ou segundo o que Deus pensa? Se o que eu faço para Deus, eu acho que é correto e eu defino o que é correto segundo o que eu penso, segundo o padrão que foi criado em mim, segundo as minhas estruturas emocionais, as minhas estruturas familiares, ou segundo o padrão da palavra de Deus. Porque muitas pessoas, infelizmente, elas não adaptam a sua vida à palavra, elas adaptam a palavra à sua vida. É como se elas pegassem trechos, alguns trechos da Bíblia que agradasse ela e ela escolhesse viver e outros não. Então, não é se eu faço para Deus ou deixo de fazer, se eu congrego ou não, se eu dizimo ou não, se eu canto ou não. É qual a intenção, irmãos. Porque muitas vezes nós podemos estar aqui fisicamente e talvez isso nem está agradando a Deus, enquanto muitos talvez estão em casa, impossibilitados de vir, mas estão agradando a Deus, porque é o coração. Então eu creio que Deus sempre falou isso, a gente sempre vai ministrar sobre isso. É a intenção, é a motivação. Não é a ação, irmãos. Se tudo que nós fazemos para Deus e para o reino de Deus e para as pessoas, se não é com a motivação correta, não vai adiantar. Vai ser só mais uma obra para ser vista, mas não vai ser agradável ao Senhor. Se somos cristãos e não caminhamos com o espírito voluntário, nós perdemos a essência do evangelho há muito tempo. E o que é esse espírito voluntário? O céu não é lugar para pessoas bem intencionadas. E eu ouvi uma frase, eu não sei de quem foi que escreveu, mas fala que o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Sabe aquelas pessoas que têm boa intenção para tudo? Faz assim. Tem uma boa intenção, mas qual é o princípio que traz por trás da boa intenção? Então, o céu não é feito de pessoas bem intencionadas, mas de pessoas que caminham em espírito voluntário, disposto a obedecer fielmente, inteiramente e completamente a Deus. Que caminham no princípio da palavra de Deus que já foi estabelecida, não nas suas boas intenções. Então, não adianta nada eu vir aqui cantar com uma boa intenção de agradar todo mundo, mas se o meu coração não agrada a Deus. Então não é a nossa boa intenção que vai agradar ao Senhor. Não é a nossa ação externa que vai agradar ao Senhor, mas a nossa ação interna do nosso coração. Então a gente pode pensar, mas durante essa caminhada, quando foi e onde foi que eu perdi o espírito voluntário? Um espírito disposto a obedecer ao Senhor completamente. Alguns exemplos. Quando a palavra não é mais prioridade, mas uma opção. Nessa hora a gente perde o espírito voluntário.
Porque a base e o fundamento da vida de um cristão é a palavra. Então, se eu perco a palavra e ela não é mais uma prioridade, mas é uma opção, então eu já perdi o espírito voluntário. Quando saímos da palavra que foi liberada ou direcionada, nós também perdemos o espírito voluntário. Não só relacionado, irmãos, à Bíblia em si, é o foco. Mas se a gente recebe uma direção, uma palavra, uma revelação, algo de Deus para a nossa vida, vindo através de pessoas, e a gente talvez não cumpre, a gente não caminha sobre essa palavra, a gente também já perdeu o espírito voluntário. O espírito disposto a obedecer. Quando a palavra é uma verdade só na mente, mas não é uma verdade no coração, nós também perdemos o espírito voluntário. Porque eu estava pensando, eu falei, meu Deus, quantas vezes a gente prega, a gente é filho de Deus, a gente é perdoado por Deus, a gente é amado por Deus, a gente é escolhido por Deus, a gente é nação santa, sacerdócio real. E aí teve uma aula da Escola de Missões com a pastora Cláudia que ela falou que não é só você saber da verdade, é você entender e viver. Então muitos de nós sabemos isso, mas nós não vivemos e desfrutamos dessas verdades. E não é só saber, irmãos. Vai chegar um tempo que aquilo que eu sei não vai poder mais me sustentar, mas aquilo que eu tenho. Porque aquilo que eu sei, o meu conhecimento me leva a um certo lugar, mas aquilo não nos sustenta, irmãos. A gente pode saber muito de Bíblia, muito de teologia, muito de muita coisa, mas aquilo não nos sustenta, mas é aquilo que nós temos e aquilo que nós carregamos. Então eu creio que o Senhor deseja restaurar em nós esse espírito disposto a obedecê-lo, esse espírito voluntário. E aí eu estava estudando algumas pessoas, homens de Deus que a gente conhece muito, que por algum momento da sua vida perdeu o espírito voluntário, saiu da palavra que foi direcionada para a sua vida. Abra em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, versículo 1 ao 3. Diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Eva estava correta até aqui. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Agora, quando ela fala dele não tocareis, Deus não falou isso. A partir do momento que Eva sai da palavra que foi direcionada, não coma. Deus não falou para não tocar, Deus falou para não comer. E ela vai e come, porque ela foi enganada, ela perde o espírito voluntário. E não só Eva, mas Adão. Então, a gente vê o primeiro casal que perdeu o espírito voluntário e disposto a obedecer ao Senhor, Adão e Eva. E a consequência de perder o espírito voluntário foi que eles perderam o jardim. Então, a gente vai vendo muitas pessoas na Bíblia, não só as que eu vou citar, mas muitas pessoas, irmãos, que a gente fala, meu Deus, que referência, mas que talvez algum tempo da vida elas perderam a essência de obedecer a Deus completamente. Outro casal, Abrão e Sarai, Gênesis capítulo 16, versículo 1 ao 4, diz assim, Gênesis 16, 1 ao 4. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Outro casal que perdeu o espírito voluntário, Abrão e Sarai. Porque a promessa que Deus havia liberado, você vai ser pai de nações, você vai ter um filho e tal. E eles, nossa, eu sou velho, nossa e tal. E Sara não dava filhos para Abrão, então qual a ideia deles? A boa intenção deles. Nossa, eu tenho uma serva. Vai lá com Agar, deita com ela e vamos ter filhos. Já que Deus falou que a gente ia ter filho, vamos ter uma boa intenção para ajudar Deus. Só que aí o que eles perdem? O espírito voluntário.
algum momento eu estou falando de pessoas que perderam, então não estou dizendo que eles não encontraram de novo, assim como Davi orou e foi restaurado. Mas estou dizendo que em algum momento da vida eles se deixaram sair da palavra que foi liberada para seguir a sua boa intenção, ou seguir a sua vontade, ou seguir alguma coisa que aparentemente era correta, e perderam o espírito voluntário de obedecer completamente a Deus. E se eu obedeço a Deus em partes, na verdade eu não obedeço a Deus em nada. Porque é sim, sim, não, não. E qual foi a consequência disso? Eles perderam a confiança em Deus. Outra pessoa, Arão, Êxodo 32. Eu não vou ler, mas Êxodo 32, o versículo 1, por aí, vai falar do bezerro de ouro, quando Moisés estava no monte, recebendo a revelação de Deus, a tábua lá do testemunho. Enquanto ele está no monte, Arão está cá embaixo, como seu líder também representando, e o povo fala assim, Moisés está demorando, dá-nos um Deus. E Arão, naquela coisa toda, ele não se posicionou como homem de Deus, e ele fez o quê? Foi Arão que deu o bezerro de ouro para eles. E nessa hora Arão perde o espírito voluntário. Porque ele decidiu conceder o desejo do povo e não o desejo do coração de Deus. Independente, irmão, se Moisés tivesse demorado a eternidade lá naquele monte, Arão não poderia perder o espírito voluntário de obedecer ao Senhor completamente. E qual foi a consequência? Perdeu o temor do Senhor. Então, todas as vezes que a gente perde ou deixa ir o espírito voluntário, você sempre vai ver que vai vir acompanhado de alguma consequência, de alguma maldição. Se eu perco esse espírito voluntário, irmãos, eu perco a essência da vida, do evangelho. Outra pessoa, Moisés. Vamos lá em Números capítulo 20. Números 20, versículos 7 ao 12. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: toma um bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirarei água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Olha que forte. Moisés recebe uma palavra, uma direção de Deus: fala a rocha. E Moisés, irado, ele faz o quê? Ele bate na rocha. Deu certo? Deu certo, porque saiu água. E muitas águas. Mas não foi o que Deus mandou. Nem tudo que dá certo, irmãos, é porque Deus está aprovando. É porque Ele supre. Ele deu uma palavra que suprir, Ele supriu. Mas não foi como Ele queria. E aí Moisés, nessa hora, perde o espírito voluntário. Qual foi a consequência? O povo não pôde desfrutar da terra prometida. E nem Moisés. Só os filhos dessa geração. Então olha para você ver. Cada pessoa que um dia decidiu fazer algo da sua maneira, decidiu perder essa essência do espírito voluntário, elas tiveram consequências gravíssimas para a sua vida. Deram certo? Deram. Mas não foi como o Senhor queria que desse certo. Amém? Outra pessoa, Saul, e está chegando onde eu quero. Abre lá em 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Eu não vou ler também para ganhar tempo, mas 1 Samuel 13, a partir do versículo 8, vai falar que
Saul era para ele ter esperado 7 dias para ele oferecer um sacrifício a Deus e ele não aguentou. Ele falou assim, não, eu não vou. Samuel, foi Samuel, né? Que estava demorando. Acho que foi. Foi Samuel. Samuel estava demorando para chegar e aí Saul foi e sacrificou. Só que ele sacrificou e não era para ter sacrificado antes do tempo. E aí ainda fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. E qual foi a consequência de Saul ter feito essa ação fora da palavra de Deus? Ele perdeu o seu reinado e o seu trono. Então, todas as vezes que nós decidimos fazer da nossa forma, mesmo que Deus dê uma palavra, mas eu não posso fazer da minha forma e do meu jeito. A gente pode até conseguir que dê certo, mas a gente vai perder a essência e o princípio por trás disso, que é um espírito voluntário, pronto a obedecer o Senhor. E Davi, que é onde eu queria chegar, 2 Samuel capítulo 11. Nossa, mas Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o homem tão falado, uma referência. Mas ele também vacilou. 2 Samuel 11. Versículo 1 ao 5. Vamos ler por partes. Versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Agora a gente vai ver, quando perdemos o espírito voluntário, o que pode acontecer com a nossa vida. Versículo 1, nós saímos da agenda de Deus. Era tempo de ir para a guerra, Davi era um rei, e ele não foi. Ele ficou em Jerusalém. Havia uma agenda preparada de Deus para a vida de Davi naquele dia. E não só para ele, mas para uma nação. E aí Davi faz o quê? Eu vou ficar aqui em casa. Quando a gente sai do espírito voluntário de obedecer ao Senhor, a gente perde a agenda de Deus. E o que é a agenda de Deus? Eu penso que a agenda de Deus é o que Deus está fazendo em mim, templo, através de mim, corpo, e além de mim, reino. Eu creio que a agenda de Deus não é só Deus fazendo algo no Brasil e no mundo, é Deus fazendo algo em mim também. Deus tem uma agenda para mim, tem uma agenda para a sua vida. Deus tem uma agenda para essa igreja, tem uma agenda para esse bairro, tem uma agenda para tudo, irmãos. A gente precisa entender e a gente precisa entrar na agenda de Deus. Só que Davi, nesse dia, ele vacilou, ele falou, eu vou ficar em casa. E aí começa a dar tudo errado. Primeiro ele sai da agenda de Deus. Versículo 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Segundo ponto, quando nós perdemos o espírito voluntário, nós entramos em um estado de sono espiritual. Davi foi dormir, enquanto era para ele guerrear. Quando a gente perde o espírito voluntário, às vezes a gente dorme enquanto é para guerrear e a gente guerreia enquanto é para dormir. A gente não discerne o tempo, não discerne os dias. Sabe quando você entra numa guerra que não é para entrar? Aí você fala, por que eu fiz isso? Às vezes não era para entrar, porque não era o tempo. E se a gente perde o espírito voluntário de obedecer ao Senhor, a gente fica suscetível a dormir espiritualmente. Quando a gente está dormindo, o que acontece? A gente está inerte. A gente está em um estado mortal, vamos dizer assim. Você não sabe, você não ouve, você pode falar dormindo, mas você não entende, você não lembra. Mas, tipo assim, enquanto você dorme, você fica insensível ao que acontece fora de você. Você não tem discernimento, porque você está em um estado de sono. E isso aconteceu com Davi, espiritualmente falando. Versículo 2 ao 4. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Aí começou a dar tudo errado. Por quê? Quando a gente perde um espírito voluntário, os nossos olhos são abertos para enxergar o que nos derruba.
Sabe o que é interessante? Que aquela mulher não era visita, era vizinha. Com certeza ela já tomava banho ali todo dia. Só que enquanto Davi tinha um espírito voluntário, ele estava protegido. E quando ele perde o espírito voluntário, os olhos dele é aberto para ver aquilo que vai derrubar ele. Aí, irmãos, esse é o problema da gente perder a essência do espírito voluntário. E lembre, o espírito voluntário é um espírito disposto a obedecer ao Senhor. A partir do momento que Davi falou assim, olha, hoje eu não vou guerrear, aí começou a dar tudo errado. A Bíblia não fala que Batseba estava sensualizando, que Batseba fez de propósito, e com certeza ela nem sabia. Ou na mente dela estava assim, claro que Davi está lá na guerra, se o meu marido, o meu esposo Urias é comandante dele, você acha que nem Davi não vai estar, se o meu marido está? Então, irmãos, ela estava tomando banho normal, como ela fazia sempre. Só que a maldade não estava na mulher que estava fazendo o que ela já fazia, estava em Davi, que perdeu o espírito voluntário e os olhos deles foram abertos para ver o que ele não devia ver, na hora que ele não devia ver e nem estar. Por isso que quando a gente recebe uma palavra de Deus, uma direção da palavra de um líder, de alguma pessoa, a gente precisa se posicionar nela, mesmo que seja difícil. Porque a gente está correndo um sério risco de cair lá na frente. Mas a pessoa vem e te alerta. E você, como filho de Deus e tem um espírito voluntário e obediente, você vai e obedece. Aí você vai lá na frente com uma pessoa que recebeu a mesma palavra que você está caminhando e fala, cara, fulano caiu. E eu estou em pé. Porque ele perdeu a essência de obedecer a Deus. Mas ele recebeu a mesma palavra que eu, da mesma pessoa que eu, do mesmo Deus que eu, da mesma Bíblia que eu, mas ele não entendeu. E ele perdeu a essência do espírito voluntário. Então o espírito voluntário a Deus nos livra de quedas, nos livra de maldição, nos livra, irmãos, de olhar para aquilo que nos derruba. Porque quando eu tenho um espírito voluntário, eu estou em todo o tempo disposto e disponível a falar sim e falar não. E naquela hora era para Davi dizer sim para ir para a guerra e não para ficar em casa. Mas ele disse não para ir para a guerra e sim para cair com Batseba. Fez tudo errado. Então, é uma observação. Davi foi errado ali. Batseba também, claro, né, cedeu, mas ela estava fazendo o que era de costume. Então, o espírito voluntário, irmãos, ele vai me proteger e vai te proteger da gente olhar para aquilo que está errado. Sabe, por exemplo, aquele celular ali na minha frente. Nossa, ele está torto. Eu nunca percebi que ele estava torto. Porque o meu espírito voluntário está me protegendo de ver o que eu não preciso ver. Aí, o dia que eu perdi o espírito voluntário, eu começo a olhar para aquele celular e falar, nossa, o celular está torto, está me incomodando. E tipo assim, a gente sempre esteve ali o celular torto, sempre esteve ali o erro, sempre esteve ali a pessoa que incomoda, a pessoa aí, sempre esteve ali aquele patrão chato. A gente nunca percebeu, mas o dia que a gente perdeu o espírito voluntário, a gente começou a perceber. E a gente pensa assim, cara, e a gente cai. Por quê? Eu perdi a essência de olhar para Deus e agora eu estou olhando para qualquer situação à minha volta. Eu saí da agenda de Deus e agora eu entrei na minha própria agenda. Então isso, irmãos, é muito importante. A gente precisa que o Espírito Santo restaure em nós esse espírito voluntário. E eu falo de mim. Quantas vezes eu caí, irmãos, porque eu perdi o espírito voluntário de obedecer ao Senhor, os meus olhos foram abertos para ver aquilo que me derrubava. Um exemplo, não que aconteceu comigo, né? Mas tipo, tem culto hoje, irmão. Eu vou. Aí o irmão tá lá, né? Perto da hora de ir pro culto, não sabe se fica em casa vendo a série ou se vai pro culto. Fica em casa vendo a série ou se vai pro culto. Aí chega na hora de ir no culto, eu vou ficar em casa vendo a série. Você acabou de perder o espírito voluntário ali. A gente não vem para o culto porque o pastor manda, não. Porque a pastora manda, porque, ai meu Deus, se eu não for, fulano vai vir aqui na minha casa, vai me ligar. Não é por isso, irmãos. Nós, os líderes, só estamos cuidando para que você não perca o espírito voluntário e caia. O nosso papel como filho de Deus é não perder esse espírito voluntário, mas como irmão em Cristo é para que o nosso irmão também não perca. Você está vendo seu irmão
quase caindo, fala, irmão, não faz isso não. Porque a gente também está livrando ele da queda. Por isso que muitas vezes Deus vai levantar pessoas que vai nos confrontar. Não é afrontar, vai nos confrontar para que a gente tenha um conserto com Deus. A gente não gosta, a gente não quer ouvir, a gente quer sair correndo, mas é preciso, irmãos. É preciso. A nossa alma, como o pastor sempre diz, é uma cachorra louca. A gente precisa domar ela. Falar assim, ó, você não manda em mim. E o dia que você dá corda para a alma, irmãos, pode saber, vai dar tudo errado. Aquele dia que você fala assim, hoje a minha alma tá governando, vai dar tudo errado. A gente vai olhar para aquilo que não devia ter olhado. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado a sua imundície, voltou para a sua casa. Quando nós perdemos o espírito voluntário, nós perdemos a lealdade para com Deus e para com as pessoas. E isso é forte. Sabe por quê? Urias era um comandante leal do rei Davi. Urias estava na guerra, que era para o rei estar. E o que o rei fez? Pegou a mulher dele. Então, quando você perde o espírito voluntário, você também fica desleal com Deus e com as pessoas. A pessoa te dá uma palavra, você não obedece. Desleal. Deus te dá uma palavra, você não caminha nela. Está sendo desleal com Deus. E a gente é, irmãos, todo o tempo desleal com a palavra do Senhor. Por isso o Senhor deseja tanto que, assim como Davi clamou para que ele fosse sustentado com espírito voluntário, porque ele entendeu que ele precisava disso, nós também precisamos clamar como Davi. Versículo 12 ao 18, eu não vou ler para ganhar tempo, mas vai falar que Batseba, ela engravida, tem um filho. E o que acontece com esse filho? Deus fere a criança adoece, a criança morre. Porque quando a gente perde o espírito voluntário, a gente atrai maldições. E não é só para a nossa vida, mas para a vida das nossas famílias e das pessoas ao nosso redor. Ah, eu não quero obedecer a Deus, eu não quero obedecer a líder, eu não quero obedecer a ninguém. Eu estou atraindo maldição para a minha vida, para a minha família e para as pessoas que estão ao meu redor. Para a minha geração. Então a gente precisa ter um espírito voluntário, disposto a obedecer o Senhor. Amém? Aleluia. Sexto ponto. Quando nós perdemos o espírito de obediência a Deus, nós colocamos preço na obra de Deus. E isso foi o que eu mais fiquei impactada. Sabe quando a gente está lá no início da caminhada que tudo é prazeroso? Cara, eu vou para o culto cedo. Cara, eu vou orar, vou ler a Bíblia, eu vou limpar a igreja, eu vou... Ai, vamos fazer visita, vamos para a tribo, vamos no fulano, vamos. Às vezes a gente precisa chamar, nós já está lá. E aí a gente perde espírito voluntário no caminho da vida ali, no caminho cristão. A gente nem percebeu que perdeu, mas aí a gente começa a perceber umas atitudes. A gente já não se importa tanto em chegar cedo, a gente não se importa tanto em ir para o culto, a gente não se importa tanto em fazer visita. Por quê? A obra de Deus começa a ter preço. E o espírito voluntário vai falar justamente de voluntariedade. Daquilo que eu faço com disposição. E muitas vezes a gente já perdeu isso, irmão, a gente nem percebe. A gente entra naquele automático de ter que fazer porque ter que fazer, mas não é porque tem essência mais. E Deus não quer isso, irmãos. Aquele automático que a gente vive todos os dias. Ele quer que a gente viva nesse espírito voluntário. E a gente fica, depois que a ficha cai, a gente começa a pensar, meu Deus, é verdade. A gente fica assim, chega um pouquinho mais tarde, umas 6:02. O pastor não começa na hora mesmo. Sabe aquelas desculpas? Que tipo assim, você vê, sabe que você está se enganando? É porque a gente já perdeu o espírito voluntário, ó. E a gente nem percebeu. Aí Deus está assim, tá tudo errado. Tá fazendo achando que tá certo, mas está tudo errado. E muitas vezes a gente está na igreja e fica, cara, tô voando, velho, tô fluindo, tô caminhando, meu Deus, Paulo, eu tô assim, vivendo uma experiência de Deus que eu nunca vivi. Aí Deus está olhando assim. Às vezes acho que ele nem fala, né?
Sério, irmãos, porque às vezes a gente acha, eu já pensei isso. Caraca, Porque a gente acha que é o que a gente faz para Deus. Eu prego, eu canto, eu danço, eu limpo igreja, fui para a escola de missões, voltei. Sabe? E aquele tanto de serviço no reino, a gente acha que isso é aprovação. E não é. Não é o que a gente faz que nos aprova. É quem nós somos em essência. E isso é muito forte. E aí eu anotei uma palavra. Quem caminha no espírito voluntário, tudo no reino tem valor. Mas quem perdeu o espírito voluntário, tudo no reino tem um preço. É diferente. Se você vê uma pessoa que tudo para ela no reino tem um preço, pode saber que ela já perdeu o espírito voluntário. Mas se você olha para uma pessoa que tudo para ela no reino tem valor, essa pessoa tem um espírito voluntário. A pessoa tem disposição, tem vontade, quer estar. Ela pode estar cansada. Eu não estou falando da gente viver, irmãos, feliz todo dia, bem todo dia. A gente passa por estações ruins muitas vezes. A gente passa por crise, sim. Mas eu estou falando daquela pessoa que mesmo cansada, ela não aprende a desistir, ela aprende a descansar. Ela pensa, eu estou cansada, mas eu vou. Eu estou triste, mas eu vou. Porque no reino de Deus a gente não se move por sentimento, a gente se move por fé. A gente não pode se mover por circunstância, por sentimento, não, irmãos. Por alma, é por fé. E muitas vezes eu ouvi uma frase, a nossa fé é provada. Quando você não sente, não ouve, parece que a lágrima falta, parece que o arrepio falta, parece que tudo falta. Todo mundo ao seu redor está caindo no Espírito Santo. E você está lá, meu Deus. É nessa hora que sua fé é provada, que Deus fala assim, agora eu vou ver se você está firmado na fé ou se você está firmado nas suas emoções. É o desafio de entrar naquele quarto que parece um freezer e parece que Deus nem está ali. Mas você precisa ter fé que Ele está. Por quê? Porque você está achando? Não, porque a palavra fala que Ele estaria conosco todos os dias. E a palavra basta. É um desafio para vocês e para mim. É um desafio para todo mundo viver em fé. O justo vive de fé em fé. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes achamos que estamos indo bem. Até que Natan vem e bota o dedinho na sua cara. E fala assim, seu leproso, seu pecador. Ô, irmãos, eu já, de fato, tive uma experiência na escola de botar o dedo na minha cara e me chamar de leprosa e muita coisa. É muito ruim ouvir isso. Mas é porque a gente acha que está indo bem, que está fazendo certo, que está top. Mas aí Deus levanta o Natan e fala assim, vai lá e fala com ele que está tudo errado. Vai lá e fala com Davi que ele perdeu o espírito voluntário, ele pecou, ele caiu com a mulher dos outros, teve um filho, está camuflado e está achando que está tudo certo, que ninguém vai descobrir, que ele matou Urias, mas o filho é dele com Betseba. Só que todo pecado, irmãos, ele vem para fora. Se você não quer confessar, Deus expõe. Porque por isso a gente, quem está lendo Provérbios, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, irmãos, Deus levanta Natan sim. São os profetas que Ele coloca na nossa vida. Para dizer muita coisa que a gente acha que está fazendo correto, mas não está. Que a gente acha que está... Nossa, cara, mas não está. É porque a gente sabe que é fazer errado? Não, a gente não percebe. Foi o que eu falei, às vezes a gente acha, mas a gente não está fazendo certo na essência. E Deus, porque nos ama e não quer nos ver no erro, Ele levanta uma pessoa e vai nos corrigir. E Davi teve seu Natan. Só que o que me deixa mais assim impressionada com Davi. Davi pecou, Davi errou, Davi foi falho. Cara, mas ele foi um segundo o coração de Deus. Como assim? É o único na Bíblia que Deus fala. Porque Davi não foi igual Saul, que quando corrigido, sabe aquela pessoa que ela não consegue aceitar a correção, ela se enrijece. Davi, ele ouviu tudo aquilo. E Natan, esse cara é você. O que Davi fez? Ele se arrependeu, irmãos. Ele podia falar,
Eu sou rei, eu faço o que eu quero. Eu fico com quem eu quero. Só que Davi entendeu. Ele não estava percebendo. E quando Natan falou, a ficha dele caiu, ele pensou, meu Deus, aonde eu caí? Aonde eu perdi o espírito voluntário? Em qual lugar da minha caminhada eu perdi o valor? Em qual lugar da minha caminhada as coisas do reino de Deus para mim começaram a ter preço? Em qual lugar da minha caminhada para mim ficou um fardo servir a Deus, servir as pessoas? Em qual lugar, onde eu caí? E às vezes a gente não sabe onde caiu. E a Bíblia fala, volte ao lugar que caístes e arrepende-te. A gente precisa, irmãos, refletir. Qual foi o momento que eu perdi o espírito voluntário? E a gente precisa se arrepender como Davi fez. Ele era rei, mas ele não estava nem aí. Ele se arrependeu. Ele foi exposto, mas ele se arrependeu. Toda correção, irmãos, vai vir para nos aprovar. E até que a gente não seja aprovado, a gente vai ser corrigido. Porque Deus nos ama. Então, enquanto a gente está sendo reprovado, a gente vai continuar sendo corrigido. Até que a gente seja aprovado por Deus. Versículo 12, de 2 Samuel 11. Deixa eu ver se é o 12 mesmo. Não, não é o 12 não, irmãos, confundi. Volta lá em Salmo de número 51, que a gente já está finalizando. Aí agora você vem para Salmo 51. Para quem não sabe, o Salmo 51 é a oração de arrependimento de Davi por ter caído com Batseba. Salmo 51. Versículo 12. Aí ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi falou, cara, eu caí, não foi porque Jezabel me derrubou, foi porque eu perdi o espírito voluntário de obedecer a Deus. E muitas vezes a gente cai, e não é por causa de demônio, irmãos. É porque a gente perdeu o espírito voluntário e a essência de obedecer a Deus. Davi não orou aqui, você não vê Davi orando, pedindo, expulsando demônio, expulsando Jezabel. Ai meu Deus, o meu adultério. Não, ele fala, Senhor, sustenta-me com o espírito voluntário, pronto a te obedecer. Ele entendeu que era isso que ele estava faltando, para ele ser levantado novamente. E muitas vezes a gente cai e permanece no chão, porque a gente pensa que é o fim. Cara, Davi entendeu. Eu caí, velho, mas eu vou me erguer. Porque Deus não busca ideais, irmãos. Deus busca reais. E aí se a gente aqui no versículo 6 fala, eis que te comprazes na verdade no íntimo. Deus se compraz e tem prazer quando a gente é verdadeiro aqui dentro. Então o reino não é feito de perfeitos ou de ideais, mas de pessoas reais e sinceras. Que entende que caiu, que se arrepende e que levanta. Amém? Então nós precisamos nos arrepender como Davi e clamar por um espírito voluntário. Davi só foi um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Porque ele foi um homem que tinha um coração totalmente, fielmente e inteiramente rendido a Deus. Ele perdeu o espírito voluntário, mas ele clamou para que fosse restaurado. E foi restaurado. Então nós precisamos, irmãos. E esse espírito voluntário que ele fala aqui, não é um espírito do Espírito Santo. É o espírito, coração voluntário. Um coração disposto a obedecer. Um espírito disposto a obedecer o Senhor. Então nós precisamos clamar para que o Senhor nos restaure esse espírito voluntário. E isso através do arrependimento. Amém? Que o Senhor tenha ministrado nosso coração nessa noite, irmãos. Que o Senhor tenha confrontado a nossa vida, assim como o Senhor me confrontou, e a gente possa pensar aonde eu caí, para que eu possa me arrepender.
Porque muitas vezes nós perdemos a essência do Evangelho, nós perdemos a essência do reino, nós perdemos a essência da palavra, nós perdemos a simplicidade do reino de Deus, porque nós perdemos o espírito voluntário há tanto tempo e nós não nos demos conta disso. E a gente faz as coisas no reino porque tem que fazer, porque é obrigado a fazer. A gente não tem mais, sabe antes quando a gente fazia por muito menos? E se o culto acabar meia-noite, eu vou. Se a vigília durar a noite toda, o dia todo, a manhã toda, eu vou também. Se não estou nem aí, que hora que vai acabar? Se essa live ficar até meia-noite, eu vou ficar nesse culto. Só que as pessoas que perdem o espírito voluntário começam a colocar preço e falam, está demorando demais. Ah, não, fala demais, canta demais, é música demais, é coisa demais, grita demais, fala baixo. Então assim, a gente começa, aí você percebe, Deus, mas eu não sabia que eu tinha perdido o espírito voluntário, mas hoje a gente está sendo confrontado pelo Espírito Santo. E você tem a oportunidade de olhar para você e falar assim, Senhor, onde eu perdi o espírito voluntário? E a partir de hoje você vai começar a ver as suas ações e as suas reações e pensar, cara, isso aqui não é de uma pessoa que tem um espírito voluntário. Naquele dia você recebe uma palavra para orar 3 horas da manhã e você pensa, eu não vou orar não. Aí, eu tenho espírito voluntário, pois eu vou orar, vou levantar 2h50. A gente precisa ter essa disposição, irmãos, não é fácil. Não vou dizer que é fácil. A gente pode ouvir essa palavra e chegar amanhã e acontecer o quê? Cai de novo. Só que o reino de Deus é feito de caminhar, perseverar, continuar. A queda, irmãos, é inevitável para a gente que é humano. Porque Deus não tem problema com o nosso pecado, Deus não tem problema com a nossa queda, Deus tem problema, entre aspas, se o meu coração se arrepende ou não. Porque pecado ele venceu na cruz, irmãos. O perdão, como a gente sempre fala na célula, ele já está ali, só precisa ser acessado. E a gente dá um exemplo. O perdão é como se Deus fosse esse celular, eu fosse Deus e eu falasse assim, Johnny, esse é o seu perdão, você tem livre acesso, ele foi pago, ele não tem senha, pode usar. Aí a pessoa fala, eu não quero esse celular. O perdão já está aí, a gente só precisa acessá-lo. Se você não quer, a gente não pode falar assim para Deus, o Senhor não me perdoou, não, irmãos. Porque Davi caiu, se arrependeu e Deus perdoou. Só que nós precisamos ter um coração motivado a agir da maneira correta com Deus e para Deus. Então eu queria que você colocasse de pé nessa noite. Em nome de Jesus. Não se importe com ninguém, não se importe com as pessoas, não se importe com nada. A gente não pode vir aqui para frente, mas onde você está, você pode se ajoelhar, você pode ficar em pé, você pode deitar, você pode chorar, porque eu creio que o Espírito Santo nos trouxe nessa noite. Se você está aqui, não é por acaso, não é porque você deu vontade de vir, irmãos, é porque o Espírito Santo te trouxe para nos dizer que nós precisamos voltar à essência do reino de Deus, à essência do verdadeiro evangelho da graça, do verdadeiro evangelho do reino, do verdadeiro evangelho eterno de Deus. Nós não podemos mais viver de acordo com o evangelho nosso, irmãos. Isso é maldição. Isso é maldição. Viver de acordo com um evangelho que eu crio, que eu acho que vai se encaixar com a minha vida. Nós precisamos nessa noite nos arrepender, irmãos. Jesus pregou, arrependei-vos porque é chegado o reino. Os discípulos pregaram, os profetas pregaram, e a mensagem do reino é arrependei-vos. Nós precisamos nos arrepender nessa noite, assim como Davi entendeu: Pai, eu caí, mas eu me arrependo. Sustenta-me com o espírito voluntário, sustenta-me com o espírito obediente, para que os meus olhos não sejam abertos para aquilo que me derruba, mas para que o meu olho, Deus, seja focado no autor e consumador da minha fé. Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa noite, para que o Senhor nos convença, Pai. Nos convença, Senhor. Nos convença, convença o nosso coração. Muda a nossa motivação, muda o nosso pensamento, muda a nossa maneira de
tua palavra, a nossa maneira de pensar acerca dos teus princípios. Nós necessitamos e nós precisamos de um espírito voluntário, disposto e desejoso a te obedecer inteiramente, completamente e totalmente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que nessa hora você tenha liberdade para falar com Deus. E eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Clame pela presença do Espírito Santo. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me. Clame pela presença do Espírito Santo nessa noite. Abra a sua boca, clame ao Senhor. Irmãos, quem está arrependido, ele clama, ele se entrega, ele se quebranta, ele se rende, ele não está nem aí para a reputação humana dele. Senhor, nós queremos ser cheios do teu Espírito, Senhor. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me,
teu encontro com a tua presença, Pai. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche. Cante isso, enche-me. Deus, enche-me, Deus. Peça a Ele para te encher. Enche-me, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses a tua presença, não me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Nós queremos Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
problema com os nossos erros. O Pai não tem problema com os nossos pecados. O Senhor, Ele não tem problema quando a gente falha. O Pai não se afasta de mim. O Pai não se afasta de você quando você erra. A única coisa que Ele aguarda é que nós venhamos até Ele e venhamos a entregar os pontos como quem reconhece. Pai, sozinho eu não consigo. Pai, eu errei. Pai, eu falhei. Pai, eu fiz o que eu não devia. Eu senti o que eu não devia. Eu falei o que eu não devia. Senhor, eu fiz o que desagradava a Ti. Mas a Bíblia diz, como a Marina leu, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Da Tua presença com o nosso coração quebrantado nessa hora. Oh Senhor, nós trazemos ao encontro do Senhor os nossos erros, os nossos fracassos. Nós trazemos diante do Senhor, diante da Tua presença, Jesus, aquilo que por algum tempo nos afastou de Ti. Mas nós viemos não como perdedores, mas como aqueles que reconheceram, porque a Tua palavra nos confrontou. A Tua palavra, Senhor, a palavra profética veio de encontro ao nosso coração. E nós olhamos e dizemos, sim, Senhor, nós sabemos, fomos nós que falhamos. Mas restaura em nós a alegria da salvação nessa noite. Restaura sobre a vida dessa pessoa que ouve essa palavra a alegria da salvação. Que haja restituição no espírito, restituição na alma, porque o perdão do Senhor é derramado sobre nós. E se você crê, cante pela última vez com intensidade isso. Peça ao Espírito para que te encha, Flávio. Peça ao Espírito para que te encha. Igreja, Senhor, esse é o clamor da Tua igreja. Oh Espírito Santo, esse é o clamor do Teu templo. Esse é o clamor da Tua casa, da Tua morada, Espírito Santo. Nós sairemos nessa noite, Senhor, não apenas cheios, mas transbordantes da Tua presença. Aqueles, ó Deus, que ouvirão essa palavra, que eles não sejam apenas cheios, mas que eles transbordem da presença do Senhor. Que haja um transbordar, ó Pai. Que haja um alinhamento do nosso espírito com o Seu Espírito. Não por uma obrigação, mas por uma voluntariedade, Senhor. Nós queremos, ó Pai, ajudar as pérolas que se perderam. Nós queremos encontrar a dracma que estava perdida. E nós queremos, ó Pai, não colocar preço, mas valorizar o Teu reino. Valorizar, ó Pai, tudo que vem de Ti. Nós Te agradecemos por essa palavra profética no nosso espírito nessa noite.
Nós recebemos, ó Pai, a Tua presença. Nós podemos Te ver, Pai, não como um Deus que aponta o dedo no nosso rosto, mas como um Pai que está de braços abertos dizendo: vem, filha minha, vem, filho meu, eu posso fazer tudo novo de novo. Obrigada, Senhor, que seja restaurado sobre a nossa vida a alegria da Tua salvação. Se você recebe essa alegria de volta, aplauda o Senhor, aplauda de todo o